No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 casos impressionantes em que criminosos acabaram mortos por animais selvagens. Prepare-se para histórias reais onde a natureza foi a verdadeira justiceira. Número 1. Caçado por leões na savana africana. Era setembro de 2016, quando os primeiros raios de sol iluminaram a vastidão de um setor remoto ao sul de uma das maiores reservas naturais da África do Sul. O calor úmido da madrugada já tomava conta da paisagem, prenunciando mais um dia sufocante na savana africana. Ao longe, o rio Crocodilo cortava suavemente o terreno, ladeado por matas densas e altas moitas, que funcionavam como esconderijo ideal para os predadores mais perigosos do continente. Foi nesse ambiente selvagem que Faragibe, um caçador ilegal de 34 anos originário de Moçambique, atravessou a cerca de proteção do parque por um trecho danificado e não monitorado, um acesso clandestino frequentemente utilizado por redes organizadas de caça ilegal. Faragibe, também conhecido como TBE, não era um amador. Com mais de 10 anos de experiência no tráfico de animais silvestres, acumulava um histórico extenso de prisões por roubo armado, tráfico de partes de animais e outros delitos ambientais cometidos em diversos países do sul da África. TBE era temido e respeitado entre os caçadores pela frieza com que agia e pela precisão de seus ataques. Naquela noite, havia se separado temporariamente de seus comparsas, uma prática comum entre caçadores profissionais que preferem rastrear suas presas sozinhos antes do amanhecer, justamente para reduzir as chances de serem localizados pelas autoridades. Sua missão naquela madrugada era localizar um rinoceronte branco que havia sido baleado na noite anterior. O animal, mesmo gravemente ferido, conseguiu fugir pela mata fechada, levando consigo um chifre com valor estimado em mais de R$ 250 mil no mercado negro internacional. Enquanto o TBE avançava lentamente pela trilha de sangue deixada pelo animal, os guardas do parque já haviam registrado os disparos e, preocupados com a possibilidade de abate ilegal, decidiram priorizar patrulhas terrestres naquela região, com possibilidade de reforço aéreo caso encontrassem pistas mais concretas. Entretanto, o rastreamento revelou-se bem mais difícil do que TBE esperava. Marcas frescas de pegadas de leões cruzavam o rastro de sangue, e urubus circulavam no alto, indicando que algum evento predatório havia ocorrido recentemente na área. Apesar disso, TBE manteve o foco em seu objetivo. As conversas interceptadas no rádio dos guardas mencionavam avistamentos de leões nas proximidades de um sistema de poços d'água, mas, movido pela ganância, ele ignorou todos os sinais. O leão africano é um dos caçadores mais letais do planeta. Machos adultos ultrapassam 180 quilos e são capazes de esmagar ossos com uma única mordida. Caçam preferencialmente durante o amanhecer ou ao entardecer, horários mais frescos em que suas presas estão mais vulneráveis. Além disso, são altamente territoriais, especialmente quando estão protegendo fêmeas e filhotes. Sem saber, TBE havia entrado diretamente no coração do território de um grupo formado por um leão dominante e 3 leoas adultas, que naquele momento alimentavam-se de uma carcaça recente próxima ao poço d'água. A combinação do cheiro de sangue do rinoceronte ferido com a presença de um invasor humano fez com que o grupo entrasse em estado de alerta máximo. Por volta das 6h15 da manhã, TBE finalmente localizou o rinoceronte morto em uma clareira cercada por vegetação espessa. O animal havia sucumbido aos ferimentos durante a noite. TBE se aproximou com cautela, arma em mãos, varrendo a paisagem com os olhos em busca de possíveis ameaças. Após garantir que não havia sinais visíveis de perigo, pendurou o fuzil no ombro e sacou o celular para gravar imagens do animal. Algo habitual entre caçadores ilegais que precisam apresentar provas para os compradores envolvidos no tráfico.
Posicionou-se ao lado da cabeça do rinoceronte e começou a filmar. Em português, descrevia o tamanho e a condição do chifre, demonstrando entusiasmo e orgulho por seu feito. Mas, no meio da gravação, um som gutural e baixo surgiu por trás de TBE, interrompendo bruscamente sua narração. Instintivamente, ele se virou, com o celular ainda gravando, apenas para ver uma leoa saindo de dentro do capim alto, já em pleno ataque. O impacto da investida o derrubou sobre o corpo do rinoceronte, enquanto sua arma voava longe, fora de alcance. O telefone caiu na grama, trincando a tela, mas ainda continuava gravando. No meio do caos, outra leoa surgiu e mordeu violentamente a parte inferior do corpo de TBE, imobilizando-o. Em poucos segundos, o leão dominante, com mais de 160 quilos, entrou na cena para atacar o tronco e a cabeça da vítima. Imobilizado, desorientado e sem a arma, TBE não teve chance alguma. Enquanto uma das leoas mantinha a mordida em suas pernas, o leão investia com força brutal sobre o tórax e o pescoço do caçador. Os gritos de dor ecoaram por toda a savana, mas logo cessaram. O celular, caído a cerca de 3 metros dali, ainda gravava áudios e imagens distorcidas do ataque. O ataque durou alguns minutos. Após a morte, os leões permaneceram próximos, entre os arbustos. O corpo ficou dilacerado, com sinais claros de trauma massivo e perda de sangue extrema. Quando os guardas chegaram ao local, após patrulhamento motivado pelos tiros da noite anterior, encontraram a cena ainda fresca. Entre os itens recuperados estava o celular de TBE, já com pouca bateria, mas com o cartão de memória intacto. As imagens registradas, mesmo fragmentadas, confirmaram todos os detalhes do ataque e foram fundamentais para identificar o caçador. A investigação revelou o extenso histórico criminoso de TBE, com conexões diretas a diversas redes de caça ilegal e tráfico de chifres de rinoceronte. A reação do público foi dividida. Enquanto alguns se chocaram com a brutalidade da cena, muitos ambientalistas consideraram a morte como uma forma de justiça natural contra quem explorava e destruía o meio ambiente. O vídeo foi mantido sob sigilo, classificado como material sensível, utilizado apenas pelas autoridades e em treinamentos de combate à caça ilegal. Segundo os responsáveis pela reserva, o conteúdo era gráfico demais para qualquer tipo de divulgação pública. Número 2. A ladra de arte e o tigre siberiano. Era 14 de fevereiro de 2016, nos arredores de Las Vegas, Nevada, em uma propriedade particular isolada no deserto. A mansão, cercada por altos muros e câmeras de vigilância, ficava em meio a um terreno seco, repleto de árvores Joshua e rochas que brilhavam em tons dourados sob a penumbra do amanhecer. O local pertencia a um bilionário excêntrico e recluso, conhecido por sua coleção de arte e por manter um zoológico privado com animais exóticos, funcionando graças a brechas na legislação estadual de Nevada. A propriedade contava com iluminação automática, sensores de movimento e um complexo sistema de segurança, monitorado remotamente. Naquela madrugada, Tessa James, uma ladra internacional de arte de 28 anos, nascida na Romênia, colocava em prática um plano audacioso. Após meses de observação e planejamento, ela se preparava para executar o que seria um dos roubos mais ousados de sua carreira. Tessa não era uma criminosa comum. Seu currículo incluía furtos em museus renomados e coleções privadas em 3 continentes, com valores superiores a 50 milhões de reais. Além de talentosa, era obcecada por desafios que envolviam sistemas de segurança complexos, motivada tanto pela riqueza quanto pelo prazer de provar que era mais esperta do que qualquer autoridade policial. Seu parceiro, Tim Slow, um técnico em eletrônica de 31 anos, aguardava em uma van do lado de fora da propriedade. Ele havia conseguido desativar os alarmes e forneceu a Tessa as plantas arquitetônicas do local.
O problema é que os documentos estavam desatualizados, pois mostravam um espaço que havia sido reformado recentemente. Um erro que custaria sua vida. O plano era simples, ao menos no papel: acessar a suposta sala de manutenção, atravessar um corredor de serviço e chegar até a galeria onde estavam 3 pinturas específicas, avaliadas juntas em mais de 50 milhões de reais. Tudo isso antes da ronda de segurança, prevista para começar pouco antes do amanhecer. A mansão estava praticamente vazia, pois o proprietário viajava para a Europa. Tessa usava uma câmera acoplada ao capacete para registrar o roubo, tanto como prova para compradores, quanto como um troféu de sua habilidade. O que ela não sabia era que o corredor de manutenção não existia mais. Ele havia sido convertido em parte do recinto de um tigre siberiano, o maior felino do planeta. Machos dessa espécie chegam a medir mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos. Mesmo em cativeiro, mantém todos os seus instintos predatórios. Às 5h15 da manhã, Tessa entrou por uma escotilha, acreditando estar acessando a passagem secreta para a galeria. Na verdade, ela caiu diretamente dentro do recinto do tigre. A câmera de segurança infravermelha captou o momento em que ela caiu no chão de areia. O enorme felino acordou imediatamente e a encarou com atenção. O sistema de segurança silencioso detectou o movimento. Enquanto isso, a câmera no capacete de Tessa registrava sua visão em primeira pessoa, enquanto ela percebia o erro. O tigre, com quase 220 quilos, se levantou e começou a se mover em direção a ela, com passos calmos e calculados. Postura típica de caça. Tessa recuou até uma parede e tentou usar spray de pimenta. O felino apenas recuou levemente antes de avançar com força total. Em menos de um segundo, cruzou os 4 metros que os separavam e colidiu com ela. A mordida foi direta na lateral do pescoço, rompendo vasos e tecidos vitais. O trauma foi tão intenso que ela perdeu a consciência quase de imediato. O tigre, com suas patas poderosas, a manteve presa no chão e não a soltou até que não houvesse mais sinal de vida. O vídeo das câmeras mostrou o animal ao lado do corpo até a chegada da equipe de contenção. O tamanho da propriedade e o protocolo de segurança causaram um atraso de cerca de 15 minutos. A equipe usou buzinas e extintores para desorientar o animal e conseguiu isolá-lo. Tessa já estava morta. A investigação revelou seu envolvimento com uma quadrilha internacional de roubo de arte. A câmera do capacete foi usada como prova, enquanto Slow foi capturado fugindo da cena e posteriormente condenado. As autoridades não responsabilizaram o dono da mansão, já que as exigências legais de segurança e sinalização estavam sendo cumpridas. O vídeo nunca foi divulgado publicamente, classificado como material sensível e reservado às autoridades. Número 3. Afundado por tubarões no Caribe. Era o dia 28 de setembro de 2017, e o céu azul se refletia sobre as águas translúcidas da costa de Bimini, nas Bahamas. O mar parecia calmo e paradisíaco, com ondas suaves, balançando um barco de pesca de pouco mais de 9 metros, posicionado a aproximadamente 3 quilômetros da costa. O local escolhido ficava justamente na borda da poderosa corrente do Golfo, onde o oceano se aprofunda drasticamente e se torna lar de algumas das criaturas marinhas mais temidas do planeta. Na superfície, tudo parecia normal. Gaivotas e outras aves marinhas voavam em círculos sobre a embarcação, atraídas pelo cheiro forte de sangue de peixe, deixado no local desde a manhã como parte de um chum, uma técnica usada para atrair peixes grandes. Mas o que estava prestes a acontecer ali não tinha nada de esportivo. Leo Morgan, um contador forense de 29 anos, natural de Chicago, havia cometido um erro imperdoável dentro da organização criminosa para a qual trabalhava.
Ele era especialista em manipular registros contábeis e esconder dinheiro de origem ilícita para uma das maiores famílias do crime organizado, do meio-oeste dos Estados Unidos. Por 18 meses, sua inteligência e conhecimento técnico o tornaram valioso. No entanto, sua ambição falou mais alto. Achando que podia enganar a todos, Morgan desviou cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais, e fugiu em direção ao Caribe com a intenção de desaparecer para sempre. Acreditava que, com as provas e os documentos que levava, poderia negociar sua liberdade, oferecendo informações sigilosas em troca de um acordo com os próprios criminosos que traíra. O encontro no mar havia sido combinado por Marco Ruiz, um executor profissional de 36 anos, conhecido por sua frieza. Ruiz estava acompanhado de Saul Ortega, um veterano em operações clandestinas no mar, com mais de 40 anos de idade. Juntos, formavam uma dupla letal. Eles escolheram aquele ponto específico por uma razão: a profundidade do local, a força das correntes marítimas e a presença conhecida de grandes tubarões predadores faziam daquele pedaço do oceano o lugar ideal para desaparecer com qualquer evidência ou pessoa. Morgan acreditava que poderia controlar a situação. Achava que estava no comando, mesmo após o desvio. Mas a confiança foi por água abaixo quando Ruiz e Ortega revelaram suas verdadeiras intenções. A embarcação estava equipada com uma câmera na popa, usada geralmente para registrar pescarias. Naquele dia, ela captaria algo muito diferente. Tubarões-tigre são uma das espécies mais formidáveis dos oceanos. Fêmeas adultas podem medir até 4,5 metros e pesar mais de 450 quilos. Dotados de dentes serrilhados e uma mordida poderosa, esses predadores são capazes de cortar carne e osso com facilidade. Além disso, têm olfato tão aguçado que podem detectar vestígios de sangue em concentrações mínimas, mesmo a quilômetros de distância, especialmente em áreas com correntezas fortes como aquela. Por volta das 13h20 da tarde, após cerca de 15 minutos de negociação, Ruiz sacou uma arma e disparou 2 vezes contra as pernas de Morgan, atingindo músculos e artérias, mas sem causar morte imediata. O objetivo era claro: impedir que ele nadasse. Em seguida, empurraram-no para fora da embarcação. Assim que Morgan caiu na água quente e cristalina, o sangue começou a se espalhar em torno de seu corpo, formando uma nuvem vermelha intensa. A mistura do sangue com os restos de peixe jogados pela manhã só acelerou o inevitável. A câmera da popa gravou a movimentação na superfície, respingos, agitação e depois uma sombra escura se aproximando. Menos de 2 minutos após Morgan cair na água, o primeiro tubarão apareceu. Estima-se que tinha cerca de 4 metros de comprimento. Ele emergiu das profundezas como um míssil silencioso. Inicialmente, se aproximou com cautela, nadando em círculos, avaliando a situação. Mas ao sentir o sangue, percebeu que a presa estava ferida, indefesa e viva. O primeiro ataque veio de baixo, com violência impressionante. O tubarão cravou seus dentes na coxa de Morgan, destruindo músculos e ossos em segundos. A mordida causou uma hemorragia devastadora. O sangue se espalhou ainda mais, intensificando o chamado predador para outros tubarões da região. Logo, uma segunda silhueta surgiu na água. Outro tubarão de tamanho semelhante avançou pelo lado oposto e também mordeu Morgan, arrancando parte de sua outra perna. O mar virou um caos de espuma, sangue e sombras em movimento. As câmeras registraram os ataques em sequência. Os tubarões não atacavam todos ao mesmo tempo, mas um após o outro, seguindo um comportamento predatório onde cada um esperava sua vez. Os golpes eram precisos, com mordidas que arrancavam pedaços grandes de carne. A superfície da água se transformou em um turbilhão. A embarcação tremia com o movimento das ondas formadas pelas investidas. Após alguns minutos, a agitação começou a diminuir.
Restavam apenas fragmentos de tecido, e o corpo de Morgan desapareceu sob a água, arrastado para as profundezas por predadores insaciáveis. As autoridades começaram a investigar o desaparecimento dias depois, quando o carro alugado por Morgan foi encontrado abandonado em um pier no sul da Flórida. Sem corpo, sem testemunhas e com apenas o vídeo como registro, foi difícil montar o quebra-cabeça. A ligação com a família criminosa jamais foi formalmente provada, mas suas atividades ilícitas vieram à tona. O vídeo foi arquivado para fins legais e jamais divulgado. A família de Morgan jamais teve uma conclusão. Seu destino foi selado pela traição e pelos dentes de monstros marinhos ancestrais. Número 4. Devorada na solidão selvagem do Alasca. Era o dia 19 de agosto de 2018, e o cenário era o interior remoto do Alasca, mais especificamente as margens de um afluente do rio Susna. Árvores de grande porte, especialmente pinheiros e abetos, cercavam o local com seus galhos pesados, formando uma muralha natural ao redor do acampamento. O som constante da água corrente e o cheiro de peixe morto no ar anunciavam o ápice da temporada de desova dos salmões, um período crítico no ecossistema local e também extremamente perigoso para seres humanos. Sophie Walsh, uma jovem de 26 anos, especializada em crimes cibernéticos, vivia nesse lugar inóspito. Apesar de sua aparência discreta, ela era uma peça central em uma rede internacional de roubo de identidade. Durante 3 anos, operou uma estrutura criminosa sofisticada, a partir de sua base remota, movimentando milhões de reais com fraudes financeiras e invasões de sistemas. Desconfiada por natureza, Sophie construiu um posto de comando digital isolado do mundo. Ali, ela mantinha servidores protegidos por criptografia de alto nível e abastecidos por geradores a diesel. Não havia vizinhos num raio de 30 quilômetros. O acesso só era possível por avião ou por uma trilha que, no inverno, se tornava intransitável. Câmeras de segurança, sensores e sistemas automáticos faziam parte de sua rotina. Entretanto, ela ignorou alertas importantes. O piloto de seu avião particular havia a advertido sobre o aumento da presença de ursos pardos nas redondezas, por conta da concentração de salmões nos rios. Mas, acreditando que seus equipamentos bastavam, Sophie não deu importância. O urso pardo é um dos animais mais fortes do continente americano. Um macho adulto pode pesar mais de 350 quilos e possui uma das mordidas mais fortes entre os mamíferos terrestres. Durante a temporada de desova, os ursos entram em um estado de hiperfagia, um impulso incontrolável de se alimentar constantemente, tornando-os mais agressivos e territoriais. Às 4h45 da manhã, Sophie saiu de seu prédio principal para ligar um dos geradores. A câmera de movimento capturou o momento em que ela desceu a escada de madeira até a plataforma externa. O que ela não sabia era que, a poucos metros dali, um urso macho de aproximadamente 300 quilos se alimentava de restos de peixe e havia sido atraído pelo cheiro humano. O animal saiu da vegetação e avançou em velocidade surpreendente. Sophie sequer teve tempo de reagir. A primeira patada atingiu seu ombro com força brutal, quebrando ossos e causando danos internos imediatos. O impacto a lançou contra a estrutura de madeira, onde sua cabeça bateu com força, provocando traumatismo craniano. O ataque, que inicialmente poderia ter sido defensivo, tornou-se um comportamento predatório. O urso cravou seus dentes no crânio de Sophie, esmagando parte de sua cabeça. Com suas garras afiadas, rasgou seu peito e abdômen, deixando feridas profundas e expostas. Após constatar que a vítima estava completamente incapacitada, o animal arrastou o corpo por cerca de 10 metros até uma área de vegetação mais densa e iniciou a alimentação. Sophie havia programado respostas automáticas em seus sistemas. Quando essas falharam e ela deixou de se comunicar com seus cúmplices,
o alerta foi disparado. 3 dias depois, investigadores federais chegaram ao local por helicóptero. O cenário era macabro. Restos do corpo de Sophie estavam parcialmente devorados, e as gravações das câmeras de segurança forneceram uma visão clara do ataque. Um dos dispositivos de gravação, guardado em um bolso reforçado de sua jaqueta, sobreviveu ao ataque. O cartão de memória foi recuperado com registros valiosos. As imagens jamais foram divulgadas. As autoridades afirmaram que o conteúdo era perturbador demais. A gravação serviu para confirmar a sequência dos fatos e também ajudou a derrubar diversas células criminosas ligadas ao esquema de fraude liderado por Sophie. O urso envolvido foi localizado e abatido. Exames confirmaram a presença de tecido humano em seu estômago. Muitos interpretaram a morte de Sophie como consequência direta de seu estilo de vida solitário, paranoico e ilegal. Isolada do mundo, acabou encontrando a morte em uma das regiões mais selvagens do planeta. Número 5. Morto por um antigo predador no coração dos Everglades. Era o dia 22 de julho de 2016, em um trecho isolado do pântano interior do Parque Nacional de Everglades, no sul da Flórida. A área em questão ficava a vários quilômetros ao sul da Tamiami Trail, uma rodovia que cruza parte do ecossistema pantanoso mais emblemático dos Estados Unidos. Por ali, árvores de cipreste cobertas por musgo espanhol formavam túneis naturais sobre canais de águas escuras, com margens enlameadas e profundas, onde a natureza ainda impunha respeito. Naquela tarde, o calor era sufocante. O sol do meio-dia fazia com que a temperatura ultrapassasse os 35 graus, mas a sensação térmica era ainda mais opressiva, acima de 40 graus, por conta da umidade intensa. O ar era pesado, saturado pelo som estridente das cigarras e dos chamados de aves distantes. No chão lamacento, marcas de deslizamento de jacarés eram visíveis e, na noite anterior, olhos brilhantes haviam sido avistados espreitando da superfície da água. Max Kelly, um homem de 31 anos, chegava ali com intenções muito distantes de qualquer atividade recreativa ou de turismo ecológico. Natural de Miami, Max levava uma vida dupla. Oficialmente, era trabalhador da construção civil. Mas por trás dessa fachada comum, ele comandava há 4 anos uma perigosa rede de sequestros que atuava em diversos estados do sudeste dos Estados Unidos. Seu grupo selecionava alvos ricos e exigia resgates milionários, valores que frequentemente ultrapassavam 5 milhões de reais. O último sequestro havia dado errado. A vítima, uma criança de apenas 8 anos pertencente a uma família influente de Tampa, acabou morta após uma falha durante a negociação do resgate. Com o corpo em mãos e sob risco iminente de ser identificado, Max decidiu que era preciso se livrar das provas de forma definitiva. Acompanhado da esposa, Aaron, de 29 anos, e do irmão, Sean, de 33, ambos cúmplices ativos em sua organização criminosa, Max alugou um pequeno barco, um John Boat, com fundo raso, ideal para se movimentar em águas pantanosas. Mesmo após receberem alertas sobre os riscos de navegar em áreas de ninho de jacarés durante o verão, insistiram em seguir com o plano. O grupo já havia desenvolvido um método sistemático para ocultar provas. Descartavam restos humanos em ambientes inóspitos e remotos, confiando que predadores locais fariam o restante do trabalho. Até aquele momento, o método havia funcionado em outros estados, mas os Everglades apresentavam um desafio diferente, não só pela dificuldade de navegação, mas pelo risco real de ataques por animais selvagens em plena temporada de reprodução. Max, metódico como era, decidiu documentar todo o processo. Instalou uma câmera de ação no casco frontal do barco e outra no próprio peito, protegida por um suporte à prova d'água. Essa gravação servia como seguro, caso precisasse provar algo mais tarde
ou se defendesse em caso de traição por parte de seus comparsas. O jacaré americano é um dos predadores mais antigos do planeta. Com origem que remonta a dezenas de milhões de anos, esses répteis sobreviveram praticamente inalterados. Machos adultos podem ultrapassar 3,5 metros de comprimento e pesar entre 250 e 360 quilos. Durante o verão, quando protegem seus ninhos, tornam-se ainda mais agressivos e territoriais. Guiam-se por vibrações na água, movimentos e odores, fatores que seriam decisivos no ataque que estava por vir. Por volta do meio-dia, Max calçou botas impermeáveis até o peito, conhecidas como waders, e entrou cuidadosamente no canal, carregando sacos pesados com os restos da vítima. Seu plano era simples: submergir os sacos na parte mais profunda do canal e deixar o ambiente se encarregar do resto. No entanto, ele subestimou as mudanças súbitas de profundidade comuns nos sloughs, os canais naturais dos Everglades. Durante o transporte, os sacos haviam rasgado levemente, liberando vestígios de sangue na água. Era o suficiente para despertar o interesse de qualquer predador nas redondezas. O movimento de Max na água gerou ondas irregulares e vibrações que ecoaram por toda a extensão do canal. Do lado esquerdo, silenciosamente, um enorme jacaré macho, estimado em mais de 3,5 metros, havia detectado a presença intrusa em seu território. Sem emitir som algum, ele se aproximou em linha reta, criando um rastro em forma de V na superfície da água, algo visível na gravação da câmera na proa do barco. Quando Max estava com a água na altura do peito, prestes a dar sinal para os cúmplices, o ataque aconteceu. Com velocidade explosiva, o jacaré emergiu da água e cravou as mandíbulas na coxa esquerda de Max, puxando-o com força para debaixo d'água. O impacto foi tão forte que pode ser visto em ambas as câmeras. Um movimento brusco, violento e sem qualquer aviso. O réptil iniciou imediatamente sua técnica mais mortal: o giro da morte. Girando o corpo com violência, o jacaré arrastou Max sob a água várias vezes, rasgando músculos e rompendo artérias. A roupa impermeável encheu-se de água, criando peso e dificultando qualquer tentativa de fuga. A força das rotações causou desorientação total. Em menos de 90 segundos, Max perdeu a consciência, resultado da intensa hemorragia e das repetidas submersões. O jacaré, mantendo sua presa firmemente presa entre as mandíbulas, executou mais alguns giros antes de levá-lo até um tronco submerso. Ali, como fazem na natureza, prendeu o corpo entre raízes e galhos, preparando-o para ser consumido, aos poucos nos dias seguintes. Curiosamente, outro jacaré se aproximou durante o ataque, mas ao perceber a postura dominante do primeiro, recuou rapidamente. Comportamento comum entre predadores do mesmo território. As câmeras capturaram toda a agitação na superfície, desde os espirros iniciais até a água se acalmar completamente. Aaron e Sean, em pânico ao testemunharem o ataque, abandonaram imediatamente o barco, fugindo com o veículo até um esconderijo em Tampa. Acreditavam que haviam deixado tudo para trás, inclusive qualquer evidência do crime. Na manhã seguinte, patrulheiros do parque encontraram o barco à deriva, parcialmente encalhado em uma área de acesso público. Ao investigar, localizaram as câmeras de ação. Os cartões de memória, protegidos por selos à prova d'água, ainda continham todos os registros do ataque. 4 dias depois, equipes de mergulho localizaram os restos de Max presos sob o tronco. Havia sinais claros de alimentação pós-morte por outros jacarés, mas o laudo forense confirmou que a causa da morte foi uma combinação de afogamento e exsanguinação causada pelo primeiro ataque. A investigação revelou todo o funcionamento da rede criminosa liderada por Max. Aaron e Sean foram presos, julgados e condenados por sequestro e homicídio federal. As gravações das câmeras
foram utilizadas apenas durante o julgamento e arquivadas como evidência sensível, sem qualquer possibilidade de divulgação pública. No fim das contas, Max Kelly descobriu, da pior forma possível, que os Everglades, por mais isolados que pareçam, são governados por forças muito mais antigas e implacáveis do que qualquer criminoso poderia imaginar. Essas histórias são lembretes brutais de que, por mais que o ser humano tente dominar a natureza, ela continua implacável e, às vezes, age como a própria justiça. No fim, esses criminosos encontraram destinos tão extremos quanto seus próprios crimes. Seja na selva africana, no fundo do mar, ou nos pântanos esquecidos da Flórida, a natureza não perdoa. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!